música é um convite à adoração. Então cante ao Senhor, louve. Aqui chegando, Senhor, vimos com fé e louvor, desejo de te exaltar, numa só voz declarar tanto amor e gratidão, tanta alegria e paz, tanto amor e gratidão, tanta alegria e paz, certos de uma decisão que cada dia nos traz maior desejo, Senhor, de te servir com amor, em unidade partilhar essa certeza comum, em unidade partilhar essa certeza comum. Queremos a ti celebrar, teu nome engrandecer, teu amor nos uniu, teu poder nos transformar, tua graça em abundância tem nos dado. Queremos a ti celebrar, teu nome engrandecer, teu amor nos uniu, teu poder nos transformar, tua graça em abundância tem nos dado. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. Deus, somente importa que o teu nome seja exaltado aqui. Deus, tu és o centro de todas as coisas. Deus, somente importa que a glória seja dada a ti. Deus, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acima de tudo e de todos. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, com toda a nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro. Cante. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, com toda a nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro, reinas para sempre. Do início. Deus, somente importa que o teu nome seja exaltado aqui. Deus, tu és o centro de todas as coisas. Deus, somente importa que a glória seja dada a ti. Deus, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acima de tudo e de todos. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, com toda a nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, com toda a nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro, reinas para sempre.
confiamos em Ti. Esperamos em Ti, nos rendemos a Ti em adoração. Confiamos em Ti, esperamos em Ti, nos rendemos a Ti em adoração. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-Te por aquilo que Tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-Te por aquilo que Tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro, reinas para sempre. As palmas. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas as coisas, tudo quanto há nos céus e na terra, visível e invisível, tronos e soberanias, poderes e autoridades, tudo foi feito por Ele, tudo foi feito pra Ele, Ele é antes de tudo, e nele tudo subsiste, e nele tudo subsiste. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas as coisas, tudo quanto há nos céus e na terra, o visível e invisível, tronos e soberanias, poderes e autoridades, tudo foi feito por Ele, tudo foi feito pra Ele, Ele é antes de tudo, e nele tudo subsiste. E nele tudo subsiste. Por meio dele, terra e céu se reconciliarão. Estabelecendo a paz por seu sangue derramado na cruz. Por meio dele a vitória da ressurreição, por ele todas as coisas sustentadas são. Poderoso, Rei Supremo, vitorioso, soberano, primogênito dentre os mortos, pra reinar assim com a nova criação. Jesus, 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 nome doce. Jesus, 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 nome forte. Jesus, 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 nome vivo. Jesus,
Olá, meu irmão, minha irmã da CIB, tudo bem com você? Vamos nos reunir mais uma vez, de forma online aqui, virtualmente, para tentar entender o que Deus tem para falar conosco mais uma vez nessa semana, pelo estudo do nosso livro Hábitos Espirituais, Prazeres em Jesus, pela graça diária, do David Matthews. Você já certamente tem sido abençoado ao longo dessas semanas pelo estudo desse livro, que já temos desenvolvido há algum tempo, e hoje nós iremos olhar para um capítulo um tanto quanto, o título do capítulo pode ser um tanto quanto contraditório para você. Nós iremos começar a pensar sobre o capítulo 18, cujo título é Receba a Bênção da Repreensão. Fique aí conosco e espero que seja um tempo agradável e de reflexão também. Soa contraditório, né? A gente, até pelo mundo que nós estamos inseridos, mas não principalmente por ele, mas também ou primordialmente por conta do nosso coração. Nós não gostamos de ser chamado a atenção, nós não gostamos de sofrer repreensão. E biblicamente o que nos parece é que, na verdade, repreensão é para ser visto como uma bênção, né? E é por isso que o nome do capítulo traz esse jogo de palavras que pode te deixar confuso no primeiro momento. Mas a ideia do capítulo é justamente te mostrar que ser repreendido por um irmão, ser alvo de uma repreensão bíblica, uma repreensão que venha realmente a edificar, a corrigir caminhos, para que sejamos redirecionados de volta para Deus, deve ser visto como uma bênção. É isso que o autor começa falando. Ele diz exatamente isso, que uma das coisas mais amorosas que podemos fazer uns pelos outros na igreja é dizer um ao outro o quanto estamos errados, ou quando estamos errados. Já parou para pensar nisso dessa forma? Você já parou para pensar como não repreender ou não corrigir um irmão em amor pode, na verdade, demonstrar que você não ama o seu irmão? Porque é contraditório para o nosso coração, para como nós nos vemos, né? Mas existe um tipo de prática, ou existe um elemento, melhor dizendo, que torna a repreensão ou a instrução, né, ou a correção cristã verdadeiramente bíblica totalmente distinta de todas as outras, né? E daqui a gente está falando do amor. O amor, a forma com a qual se repreende, a forma com a qual se corrige, é aquilo que torna a repreensão cristã diferente de todas as outras. E é aquilo que a torna de fato uma bênção, ser algo que deve ser recebido como um presente e não como uma afronta ou uma ofensa. Partindo do pressuposto que todos nós somos pecadores e que sempre que tivermos a oportunidade vamos seguir o nosso coração, a repreensão age como uma bifurcação para a alma nesse sentido, né? Uma alma corrompida pelo pecado e que busca quase sempre fazer só aquilo que agrada a si mesma, né? E foge da vontade de Deus. A repreensão serve como uma bifurcação nesse momento, nesse caminho. Essa alma pecadora vai querer seguir seu caminho de destruição, se dando aos seus próprios desejos, fazendo aquilo que ela acha que é a atitude correta, a decisão correta, e ignorando o que Deus tem para dizer, ou seguirá um outro caminho, retomará o caminho de fazer a vontade de Deus, de seguir as Escrituras. A gente pode pensar dessa forma. E para o cristão, quando ele se encontra nessa bifurcação, a Bíblia vai dar um nome para o cristão que olha essa correção, essa repreensão e a rejeita, e prefere seguir no seu caminho, segue o outro lado da bifurcação, prefere seguir nos seus próprios caminhos e não aceitar a repreensão. Provérbios vai dizer algumas palavras interessantes sobre quem opta por rejeitar essa correção. Olha só o que ele fala em Provérbios 10, 17, que aquele que rejeita a repreensão anda errado. É estúpido, capítulo 12, versículo 1. É insensato, capítulo 15, versículo 5. Menospreza sua própria alma, capítulo 15, versículo 32. O que odeia a repreensão morrerá, 15, 10. A pobreza e a afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. Olha como a ótica é completamente invertida aqui do que você comumente assumiria ao receber uma repreensão, uma correção.
aqui o rejeitar a repreensão, o rejeitar a correção, te atesta como insensato, estúpido, alguém que menospreza a sua própria alma. Você não gosta de você mesmo se você rejeita a repreensão. Por um outro lado, quem aceita o outro caminho da bifurcação, quem aceita a repreensão, quem entende e quem recebe como um presente realmente de amor dos nossos irmãos em Cristo, que nos repreendem, que nos corrigem. Como que a Bíblia descreve esse cara? Provérbios também vai dizer que o que guarda a repreensão será honrado, Provérbios 13, versículo 18. Ele consegue a prudência, capítulo 15, versículo 5. O que atende à repreensão adquire entendimento, capítulo 15, versículo 32. Ele ama o conhecimento, capítulo 12, versículo 1. Habitará entre os sábios, capítulo 15, versículo 31. E está no caminho para a vida, aceitando a bifurcação correta, capítulo 10, versículo 17. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. Ele reforça no capítulo 6, versículo 23. É esse aquele que realmente entende a repreensão como um ato de amor. Ele é caracterizado pela Bíblia dessa forma. E a pergunta que acaba ficando pra gente, então, é como que nós vamos encarar a repreensão? Como que nós vamos preparar o nosso coração para receber uma possível repreensão, uma possível correção dos nossos irmãos? Será que nós estamos sempre com a guarda alta porque nós não merecemos e não podemos ser repreendidos em nenhum momento? Será que nós deixamos nosso orgulho falar mais alto, nosso eu falar mais alto? Porque se fazemos assim, a Bíblia tem algumas descrições para nos dar sobre nós mesmos. Mas se nós aceitamos a repreensão, se nós entendemos como sendo um ato de amor, o autor vai trazer uma reflexão bem interessante em cima disso, dizendo que nós deveríamos ser extremamente gratos a Deus quando formos repreendidos por nossos irmãos em Cristo. Pense no nível de amor que é necessário para alguém verdadeiramente cristão desprender de tempo, desprender de si mesmo e se colocar numa situação de ter uma conversa difícil com você. Um momento certamente constrangedor em alguns sentidos. Pensa no nível de amor que essa pessoa precisará ter para se colocar nesse nível de subjeição, para se submeter talvez a uma resposta ignorante da sua parte, para talvez às vezes até acabar com uma amizade, em prol de te corrigir, de te levar de volta para o caminho correto, de te ajudar a enxergar. Nós não olhamos dessa forma, né? Mas se nós pararmos para pensar, essas pessoas realmente estão agindo com o verdadeiro amor para conosco, de forma bíblica, um amor bíblico para conosco. Se nós passarmos a entender a repreensão assim, meus irmãos, então nós não iremos apenas somente tolerar, somente aceitar quando alguém nos repreende, quando alguém nos corrige. Nós iremos pedir para as pessoas fazerem isso. Nós iremos agradecer a Deus, nós iremos louvar o nome do Senhor pelo cuidado dele conosco, a ponto de mobilizar outras pessoas para nos mostrarem aonde nós precisamos corrigir ou melhorar. Então, a nossa atitude muda. A gente passa a aceitar isso como uma bênção. Mesmo quando a repreensão é mal feita, o autor vai dizer, mesmo quando a ocasião ou o tom não forem os ideais, a gente pode, pela graça de Deus, se apegar aos grãos de verdade que aquela pessoa certamente falou sobre nós, diretamente para nós, e submetermos esses grãos de verdade a Deus para que Ele trabalhe esses pontos nos nossos corações. E com isso nós poderemos ser gratos a Deus e aos nossos irmãos por termos essas pessoas nas nossas vidas, pessoas que nos amam bastante para dizer algo difícil na nossa frente, para dizer algo constrangedor na nossa frente, a ponto de talvez abrir mão ali de alguns dias de uma intimidade maior ou abrir mão de alguns momentos de diversão, mas priorizando o cuidado das nossas almas. É por isso que Provérbios 3:12 diz que o Senhor repreende a quem ama. A repreensão é um ato de amor do Senhor, e Ele usa outros irmãos para executar essa tarefa na vida uns dos outros. E por isso nós devemos receber isso sim como uma bênção, como um ato de amor. Mas é muito fácil falar sobre tudo isso, né? Somente falar. E meus irmãos, se nós tentarmos pela nossa própria força
passar a receber essa repreensão ou passar a receber a correção de forma alegre, né? Nossa, fui repreendido, que maravilha, que bênção, estou sendo corrigido aqui. Um irmão tendo uma conversa super estranha comigo aqui, me corrigindo de um determinado comportamento. Se nós tentarmos ter essa atitude por nós mesmos, nós não iremos conseguir, porque não é isso que o nosso coração pede. Nós pedimos e queremos estar certos o tempo inteiro e não queremos ser corrigidos por isso. Queremos fazer aquilo que nós queremos. A única forma que nós temos de enxergar a repreensão, a correção como uma bênção é pelo Evangelho. É porque no Evangelho Cristo morre por nós e por isso Ele nos confere o valor dele mesmo. Então o nosso profundo senso de valor que nós temos em nós mesmos, ele perde sentido. E por isso qualquer correção que fizerem a mim não vai ser uma correção ao meu senso de valor. Eu não vou estar sendo atacado pelo meu valor em mim mesmo, mas eu vou estar sendo moldado e edificado para parecer mais com aquele que de fato, em quem de fato está o meu valor, que é em Cristo. Então, só no Evangelho nós conseguiremos achar a base firme para receber repreensão e correção como uma bênção e não como um ataque, uma afronta. A minha oração é que, assim como eu, você tenha sido impactado por essa reflexão e que possa orar e depender do Senhor em graça para que Ele nos relembre recorrentemente do Evangelho, nos relembre que o nosso valor não está no nosso histórico infalível, até porque nós não o temos, não está na nossa capacidade de fazer coisas boas, até porque nós não fazemos tantas coisas boas assim, mas o nosso valor, o nosso senso de valor se encontra em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, e por isso nós podemos receber a repreensão como uma ferramenta de amor do próprio Deus, que ao utilizar irmãos para terem conversas difíceis conosco, para nos mostrar o caminho da vida de fato, como o Provérbios diz, que nós possamos caminhar e trilhar nessa bifurcação pelo caminho correto, pelo caminho de Deus e não o caminho dos nossos próprios desejos. Espero realmente que isso seja verdade em nossas vidas e que possamos nos entregar a Deus em submissão para sermos cada vez mais aptos a recebermos repreensão e correção quando necessário, de forma a nos achegarmos e a parecermos mais com Cristo. Essa é a oração que eu faço para mim mesmo e para todos vocês. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, meus irmãos, e até uma próxima.